Olá, hoje mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o socorro espiritual. Nós vamos abordar o tema naturalmente à luz da doutrina espírita, que bem nos faz compreender o direcionamento de nossas preces, por exemplo, partindo da sua definição e objetivo, porque nós buscamos muitas vezes o socorro da espiritualidade para nos socorrer em nossas necessidades, sejam elas de ordem orgânica ou psíquica. E muitas vezes mesmo, a espiritualidade nos atende. Nem sempre na medida do nosso pedido, mas da nossa necessidade. Porque a prece é uma invocação que nós fazemos pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem nos dirigimos, sendo a prece então um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Nós oramos por nós, pelos nossos semelhantes, por outrem, pelos encarnados ou desencarnados, sempre em busca do socorro da espiritualidade, para atender essas nossas necessidades. As preces feitas a Deus, as escutam naturalmente os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. E as que dirigimos aos bons espíritos, por exemplo, são reportadas a Deus. Quando nós oramos a outros seres que não a Deus, o fazemos naturalmente recorrendo a intermediários ou intercessores entre nós e Deus, porquanto nada, absolutamente nada, sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, ou quer no caso em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Nós precisamos compreender, e para compreendermos isso, para compreendermos o que ocorre em tal circunstância, nós precisamos nos conceber, nós outros todos, nos conceber mergulhados no fluido universal, no fluido cósmico universal, que ocupa o espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, estamos dentro dessa atmosfera, que é o fluido universal. Esse fluido, ele recebe da nossa vontade, no caso em relação à prece, uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, têm uma limitação, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito, razão pela qual, figurando a nossa fala, muitas vezes nós fazemos uma prece aqui e o endereçado da nossa prece está num outro planeta, muito longe daqui de onde nós nos encontramos, e o Espírito perfeitamente ouve o nosso pedido, e se não intervém pessoalmente, diretamente, aqueles que o assessoram muitas vezes o fazem. Então, dirigido o nosso pensamento para um ser qualquer na Terra, repassando então, ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica então, ela se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento. No caso nosso, nesse momento, estamos falando da prece, assim como o ar transmite o som, repetimos. A energia da corrente, então, guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Portanto, a criatura deve elaborar suas preces de forma circunspecta, objetiva e límpida, a fim de que os espíritos possam compreendê-la. Esta é, sem dúvida nenhuma, a ação da prece a qual nós utilizamos então para nos comunicarmos com os seres da nossa confiança. Então, para repassar então, para deixar uma coisa bem clara, estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem, repetimos, mergulhados então nesse fluido, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre nós, inclusive encarnados. Quantas vezes não acontece, você pensa num amigo que está muito distante, há muito tempo você não vê, às vezes há anos você não o vê, e você pensa no amigo, pensa nos tempos em que conviveram, nas brincadeiras que fizeram, nas aventuras a que se lançaram, num piquenique, numa escalada, ou coisa parecida,
numa ida à praia, por exemplo, e um dia depois, talvez no mesmo dia, esse amigo entra em contato com você e diz, rapaz, há quanto tempo, puxa vida, saudade do companheiro. Não acontece isso? Acontece, justamente porque nós estamos mergulhados todos nesse fluido cósmico universal. Essa explicação, ela vai sobretudo com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece meramente mística. Muitos criticam a prece mística, as rezas que as pessoas fazem invocando o santo da sua devoção, por exemplo. Essa explicação, ela vem ao encontro dessa dúvida que as criaturas têm de como se processa a nossa relação com a espiritualidade superior, a nossa relação com Deus. Não tem por fim, naturalmente, materializar a prece, mas torná-la inteligível, ou torná-las inteligíveis, ou tornar inteligível os seus efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Porém, nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, que é o juiz supremo em todas as coisas, o único apto a tornar a prece eficaz. Então, mesmo que nós nos valhamos de intercessores ou intermediários, sejam os profetas, os santos da nossa devoção, a espiritualidade na qual nós confiamos as nossas necessidades, tudo passa por Deus. Vale lembrar que nem todos são espíritas, isso é importante lembrar, que nem todos são espíritas e, portanto, poucos creem nos espíritos. Assim, muitos elevam então os seus pensamentos aos santos da sua devoção, repito, aos seus profetas, e eles pedem o de que necessitam, e isso é perfeitamente natural, porquanto o processo da prece é exatamente o mesmo, pois todos os santos e profetas são também espíritos, criaturas de Deus, né? Nós precisamos lembrar, uma vez mais, que a necessidade e merecimento da criatura se conjugam na análise dos espíritos, ou do santo invocado, ou do profeta recordado, para a concessão da bênção procurada, sempre mercê de Deus. Nós precisamos lembrar também que foi a cultura humana quem criou as religiões, não foi Deus que criou as religiões, e que atribuiu aos que nela melhor se saíram, segundo o julgamento subjetivo da nossa parte, a condição de superioridade. Então, Francisco de Assis, entre os católicos, São Francisco de Assis, por exemplo, foi o personagem de um espírito superior que bem vem trilhando os caminhos do Cristo. Assim, por que não atenderia ao pedido de socorro de um espírita, apenas porque ele é santo, ou foi alcunhado de santo pelos homens, por exemplo, ou de qualquer outro que a ele se reportasse, mesmo não sendo católico? Pois aos espíritos superiores, os títulos com os quais são lembrados de nada valem. Pouco importa como nós os chamemos, o importante é que necessitados os chamemos, e eles nos atendem na medida da nossa necessidade em relação ao nosso merecimento. Portanto, pela prece obtém o homem o concurso daqueles que, próximos, atendem à vontade de Deus, socorrendo suas demais criaturas. Socorrem-nos e nos sustentam nas nossas boas resoluções e nos inspiram ideias sãs. Adquirimos, então, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, de volta ao bem, né? Se deste nos afastamos, caso desse nós nos tenhamos afastado. Por esse meio, então, podemos também desviar de nós os males que atraímos pelas nossas próprias faltas, através da prece, mudando a nossa sintonia vibratória, buscando os recursos inspiradores da espiritualidade superior, sejam os espíritos da nossa confiança, sejam os santos da nossa devoção, ou sejam os profetas recordados. Comente aí o nosso vídeo. Importante comentar, todo mundo precisa fazer prece, todo mundo tem necessidade de fazer prece, mesmo o sujeito que não tem religião nenhuma, muitas vezes, nas suas divagações, ele sem o saber busca Deus, busca inspiração dos bons espíritos, busca ajuda, porque nós somos, antes de tudo, um ser social. Compartilhe o nosso vídeo com seu amigo espírita, o vídeo é para os espíritas. E vamos adiante, sempre adiante.